E especificamente no Trópicos a gente colocou um foco muito grande em trabalhar com a indústria da moda, a indústria criativa. Aqui vocês veem também pessoas da equipe da BIT, que a gente está fazendo um trabalho de aceleração de empresas, ou seja, trabalhando com as organizações para elas repensarem seus modelos de negócio ou criarem modelos de negócio diferenciados para o mercado. Por uma incrível coincidência, se alguém aqui conhece ou lê ou recebe a revista Wired, que é a maior revista de tecnologia e inovação dos Estados Unidos, possivelmente do mundo, essa semana, nesse mês, saiu um suplemento cujo nome é Fashion Tech. Ou seja, então fica cada vez mais claro, e se vocês depois tiverem acesso a essa revista, que moda, tecnologia e inovação são elementos de um novo modelo que começa a emergir e está cada vez mais presente no nosso mundo, no mundo contemporâneo. E eu acredito muito na coexistência das realidades, quando a gente fala de vários setores e principalmente do mundo da moda. Então, ali acredito que à esquerda de vocês, a gente tem um mundo que a gente conhece da moda e que foi formado até então. As lojas físicas que permitem a experiência do consumidor, as grandes revistas, os desfiles, os estilistas famosos e todos os outros elementos desse mundo que eles ainda estão presentes e vão continuar sendo importantes. Mas ao mesmo tempo, como numa transição de fase, quando, por exemplo, o gelo começa a ficar líquido ou a água começa a ficar gasosa, nesse momento de transição de fase, coisas novas surgem. Por exemplo, o desfile também começa a aparecer na web, via Instagram, via tantas outras ferramentas. As roupas podem começar a ser impressas em impressoras 3D, como foram ditas em outras palestras. O comércio eletrônico da moda, a moda sustentável e tantos outros elementos que a gente vê que impactam, que mudam, que trazem novos contornos para a nossa indústria. Gente, qualidade, criatividade, marcas ainda são elementos fundamentais, mas muito da mudança está na forma de oferecer, comercializar, gerir e atender e relacionar com o cliente. Então, algumas pessoas aqui que me precederam falaram muito disso, de como que o consumidor está mudando, como é que o nosso comportamento está mudando, como é que o nosso padrão de consumo está mudando. Tudo está mudando, é uma questão de geração. Né? Eu costumo dizer o seguinte: o meu avô nasceu no sul de Minas e foi administrador de uma fazenda de café. Depois ele teve que trabalhar na indústria de armas, ele saiu do café e foi para armas por causa da crise de 29, né? Quando a crise do café. Né? O meu pai foi advogado da indústria e depois da polícia militar. Eu formei em engenharia, mas minha mãe não sabe dizer o que eu sou. Né? Ou seja, é muito difícil, então, a gente imaginar que as coisas vão ser como sempre foram, porque elas estão mudando a cada uma das gerações. E aí a moda, o design, a indústria, né? A nossa indústria que é tão dinâmica, ela está mudando, não só a partir de grandes players, mas de pequenos players que estão nascendo a cada dia, em cada país, em cada localidade, mudando a nossa realidade. 1990 foi o ano que o mundo contemporâneo mudou. Esse professor do MIT, que também fazia pesquisa na Suíça, no CERN da Suíça, então ele conseguiu fazer um protocolo de comunicação, né, daquilo que tudo vinha sendo desenvolvido pelas Forças Armadas Americanas, de comunicação entre os computadores, e aí nasce a web contemporânea que a gente conhece. Então, 1990... a maior inovação dos últimos anos da história aconteceu e todo mundo que está nessa sala viveu. Talvez ela seja tão importante quanto a roda, mas a web mudou totalmente a forma como a gente se relaciona socialmente, como a gente se relaciona comercialmente, as estruturas de comunicação e a profunda transformação que os negócios têm passado pela web. Quando a gente se acostuma com a inovação, a gente não percebe mais ela enquanto inovação. Então a web hoje é quase como um ar. A gente não percebe para que a gente está respirando, a gente simplesmente respira. Então a gente hoje simplesmente usa a web. Mas se a gente fica sem internet por alguns minutos, algumas horas, né, para algumas pessoas pode ser um tanto quanto conflituoso, se não desesperador. Né? Hoje, o advento da indústria 4.0, sem a existência da web, seria absolutamente impraticável. Se a gente voltar 10 anos atrás, o termo web 2.0, que a gente nem usa mais, nem existia. A web era estática, né? Eu entrava num site, entrava no sistema e recebia ali as notícias que alguém colocou.
seja, sistemas como Facebook, YouTube e tantos outros, Instagram, são tecnologias que têm no máximo 8, 10 anos, que permitiu que eu passe a ser sujeito e não simplesmente alguém que consome aquela tecnologia. E aí quando a gente vai para a próxima geração, que é o advento da internet das coisas, a gente vai estar falando não só da interação das pessoas na web, como da interação das máquinas, como foi dito aqui. Isso o pessoal costuma dizer que seria como se fosse a terceira revolução industrial, de alta conectividade entre as máquinas, quase que como se fosse uma Matrix, né, daquele filme que a gente conhece, tudo internet conectado no nosso dia a dia. Pode parecer uma ilusão, mas como eu trabalho com inovação, a gente estava analisando, talvez fazer investimento numa empresa. Se vocês digitarem na internet, internet das vacas, você vai ver que tem um camarada fazendo um projeto de internet das coisas, ligando todas as vacas do mundo, né? É isso mesmo. Bem, e aí a moda também vai seguir essa tendência. Eu participei de um projeto de roupas para skate, que as pessoas estavam fazendo, tagueando essas roupas, para aí depois aquela marca entender como é que o skatista usa aquela roupa, poder melhorar a roupa e também oferecer uma série de outros serviços desse mundo de esporte, desse mundo de skate. Bem, o advento da web, então, mudou a nossa forma de pensar, de fazer negócios e, principalmente, ela barateou a tecnologia. Ela ficou mais acesso. Na época que eu formei em engenharia, durante toda a minha trajetória, eu pensava daquela forma ali, daquele triângulo mais à esquerda, o antes, né? Para mim, e para a maioria de nós, e para a maioria dos engenheiros que administram as empresas, a maioria dos administradores, tecnologia, conhecimento é o mais importante. E é muito mesmo. Então eu sempre acreditei que a gente vai desenvolver uma tecnologia que ela vai virar um produto, uma coisa muito bacana, uma coisa muito robusta. Depois disso eu penso em como implementar. Depois disso eu penso em como ter uma inteligência para fazer aquilo chegar no mercado e ser interessante para o meu consumidor. A gente foi educado dessa forma, né? Nós que somos das gerações dos anos 70, dos anos 60, até dos anos 80, a gente foi educado dessa forma. Infelizmente ou felizmente, o mundo mudou a partir daquele fato de 1990. Hoje, o importante é a gente ter a inteligência de ler o mundo, de ler as percepções, de ler o que está acontecendo, pensar como implementar, como gerar valor para o meu cliente, como fazer com que aquilo seja aderente ao mercado. E a tecnologia é um suporte. Hoje a tecnologia tem se transformado quase numa commodity. Ela está disponível. Vocês tiveram uma palestra de uma pessoa da Singularity University. Na Singularity University existem pouquíssimos laboratórios de pesquisa, eles trabalham com questões, né? Como vai ser o mundo daqui a alguns anos? A partir de uma questão, então você pode acessar a tecnologia que está disponível no mundo todo para procurar resolver aquele problema. E aí vem a chance do que nós estamos falando aqui, os modelos de negócio disruptivos e inovadores. Para ilustrar mais um pouco, esse aqui é um gráfico de uma consultoria que ele mostra na figura acima o volume de esforço de inovação, vamos falar dinheiro, tempo, que a gente gasta para fazer vários desses elementos e vamos concentrar no tema oferta, ali na cor amarela, né? Então, quanto de dinheiro a gente gasta para produzir serviço, para produzir produto? Muito dinheiro, mas não necessariamente quando a gente olha o gráfico embaixo, é aquilo que cria mais valor, é aquilo que dá mais dinheiro. De novo, no nosso mundo contemporâneo, com menores esforços, menores recursos em cima do atributo modelo, eu consigo gerar mais valor acumulado, eu consigo gerar mais riqueza. É isso que tem acontecido em alguns mercados, né? Eu não gosto de dar muito exemplos de empresas internacionais, mas eu sempre gosto de citar, né, pensando em educação, pensando em modelo. Eu tenho vários amigos que são do setor de hotelaria, e eles formaram inclusive nas melhores escolas na Suíça. Então eles foram educados para gerir um hotel, conceber hotéis, capacitar equipes e competir com outras redes de hotel, né? Hilton e por aí vai disputando com outro hotel. Então nós somos formados para competir com um competidor que eu conheço. Eis que surge um negócio chamado Airbnb, que não é um hotel, eu não sei o que é, e ele compete com aquele negócio com o qual eu fui formado. Então agora eu passo a competir com algo que eu não conheço, né? Competir com algo que eu não conheço é 1000 vezes pior do que competir com alguma coisa que eu conheço, que é um pouco semelhante a mim, né?
É como no karatê, no judô, eu sei aonde que dá os golpes no meu inimigo, mas eu estou numa nova luta, aí eu não sei muito bem como jogar aquela luta. Então é isso que vem acontecendo no mundo. Os novos modelos de negócios disruptivos, usando a web, têm reconfigurado a forma com que as empresas têm que fazer os negócios. Isso está refletido em um dos últimos fóruns de Davos, que uma das páginas do relatório deixa muito claro que as empresas não conseguem mais resolver seus problemas de crescimento, veja bem, sustentado e lucrativo apenas com as técnicas atuais de gestão. Eu não estou pedindo para ninguém rasgar o diploma, jogar isso fora, e se você fez uma universidade fora, você desistiu, ou se você estudou na Fundação Dom Cabral ou Getúlio Vargas. Isso vale ainda, mas isso tem que ser ressignificado a partir do mundo que a gente está vivendo. Essas técnicas, elas não vão ser suficientes que a gente aprendeu na escola clássica de gestão, de administração, de governança, para essa nova prática, para esse novo consumidor que está existindo. Bem, eu posso então dar um exemplo de um setor que é extremamente regulado, extremamente fechado, extremamente burocrático e todo mundo reclama dele, os bancos, né? Ou seja, raramente alguém chega e fala, eu adoro o meu banco, eu amo o meu banco, né? Geralmente as pessoas reclamam tanto dos bancos como das companhias aéreas e das companhias de telefone celular. Menos um pouco, mas também reclamam. Bem, o que os negócios inovadores estão produzindo no setor bancário? Hoje chamadas empresas fintech, que é aquela figura ali acima, aquele é um gráfico produzido por um investidor capitalista de risco nos Estados Unidos, do número de empresas de tecnologia financeira que estão surgindo nos Estados Unidos. Poxa, Paulo, você está dizendo então de uma coisa lá do mercado norte-americano. Eu trouxe 4 exemplos abaixo, que alguns de vocês devem conhecer, que são empresas de tecnologia bancária, são quase pequenos bancos, que foram criados por empreendedores brasileiros, às vezes 1, 2, 3 ou 4 empreendedores, e são empresas hoje que depois de menos de um ano já estão faturando alguns milhões. Bem, como eu falei, pelo menos a minha gerente, ela me liga a cada 30 dias tentando me oferecer uma outra bandeira de cartão. Eu tenho um cartão de uma bandeira e ela quer me convencer a usar agora uma bandeira Master. Eu tenho uma Visa, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma, mas eu não sei porque eu tenho que ter 2 bandeiras. E aí eu falo não. Então enquanto ela tenta me vender, ou às vezes de vez em quando o banco me manda, sem que eu peça pelo correio, o Nubank, que é uma empresa brasileira, formada por 4 jovens da USP, criou um cartão que você controla toda a sua conta pelo celular, você tem muito mais controle dos seus gastos, e tudo é feito online, você não tem agência, você não tem nada, e esse cartão não tem taxas, não tem anuidade, não tem milhas, não tem nada, é um cartão totalmente flat, vamos dizer assim. Hoje existem 70 mil pessoas na fila, esperando ansiosamente receber o seu cartão Nubank. Quem tem cartão Nubank aqui, só para eu saber? Bem, eu não sou sócio, mas fiz uma... Você está feliz com o seu cartão Nubank? Ó, você também? Bem, eu não sou sócio, mas já fiz uma propaganda deles, né? Bem, se vocês também conhecerem a Controle, que fica lá no Cubo, que parece que alguém do Cubo, do Itaú, fez uma palestra aqui ontem, também criaram um cartão de controle financeiro, que você pode sacar dinheiro. Essa empresa, em menos de 8 meses, já tem 10 mil clientes. Bem, o Biva é uma plataforma que permite você fazer empréstimos, né? Se você precisar pegar um dinheiro num banco tradicional, se não me engano, hoje o crédito ao consumidor direto é 5, 6% ao mês, e no cartão de crédito não precisa nem dizer. No Biva você consegue praticar taxas 3, 4% ou menores, obviamente, quando a economia está melhor. E quem quiser emprestar via Biva também, de forma legal, de forma prática, também pode fazer isso. E por fim, se você tiver com dinheiro para investir em empresas de tecnologia, gostou dessa ideia, você não vai encontrar isso na Bolsa de Valores, você não vai encontrar isso no Brasil. Se você for para os Estados Unidos, você pode investir na Nasdaq, ou você pode colocar dinheiro na Brota Investimentos, que é uma plataforma para você investir em em startups de todos os setores, né, investindo R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000, para essas empresas crescerem, depois serem vendidas e você ganhar dinheiro. Bem, eu dei 4 exemplos, eu poderia dar mais 20, de um setor extremamente regulado, extremamente fechado, mas que novas empresas, a partir de um modelo de negócio inovador, estão oferecendo coisas novas para o cliente. Por quê? Os clientes dos bancos sentem uma dor.
Eles projetam os seus produtos, as suas ideias, a partir deles, a partir dos escritórios deles, e nos oferecem. Essas empresas leram essa dor e criaram produtos a partir do cliente. Paulo, mas talvez seja uma coisa em pequena escala? Não. Como eu falei, um já tem 10 mil clientes, o Nubank eu acho que já atingiu a marca de 200 mil clientes. Ou seja, nós não estamos falando de pequena escala, nós não estamos falando de coisas pequenas, nós estamos falando de coisas que estão faturando milhões e que já receberam investimentos da ordem de 400 milhões de dólares. Então, se nesse mercado está acontecendo isso, o que pode acontecer no nosso mercado da moda, que é mais aberto, mais fluido, mais criativo, mais diferenciado e menos regulado? Pode acontecer muito mais coisa. Meu filho tem 13 anos de idade, ele está empolgado com isso, ele falou que vai criar agora um banco dos jovens, né? Eu estou apoiando a ideia, vou colocar ela na brota, recolher dinheiro, se alguém quiser investir, né? Ou seja, então, são as coisas novas que estão acontecendo no mundo, que a gente tem que acompanhar. E no mundo da moda? Né? O mundo da moda, ele sempre teve uma tríade muito forte, e vai continuar tendo, né? Comportamento, tendência, moda. Né? Moda é comportamento. Moda gera comportamento, a tendência gera moda, a tendência gera comportamento. Hoje não dá para saber mais o que vem primeiro, mas a moda sempre bebeu dessas fontes do comportamento, da tendência, gerou comportamento. Sempre. E vai continuar. A questão é, de onde agora virão as tendências e qual é o novo comportamento? Então, quando a gente fala desse novo mundo, a gente pode estar falando, por exemplo, das crowd cultures, que são essas culturas coletivas, que seriam grupos que até então a gente entendia como minoria, que eles ganharam voz, expressão e volume na internet. Ou seja, de repente pessoas que são minoria se encontram na internet, passam a ter volume, passam a ditar cultura, passam a ditar tendência, passam a ditar comportamento. Se isso é comportamento, se isso é tendência, como é que isso influencia a minha marca, como é que isso influencia a minha indústria? Dois exemplos muito simples. Eu não conheço ninguém que seja vegano, eu não sou vegano, eu não como comida vegana, mas eu recebi um convite para ir num lançamento de um restaurante vegano em Belo Horizonte, porque quando eu olhei eu descobri que tem uma comunidade de mais de 10 mil veganos no Facebook, né? Então eles têm voz. Então surgiu um modelo de negócio com um restaurante muito simples, e aí um dia eu pesquisei e descobri um delivery vegano. Bem, eu talvez vá experimentar um dia, mas me impressiona como é que essas comunidades estão se mobilizando. Eu participo de uma comunidade, eu sou membro de uma comunidade até então que estava um pouco esquecida. Eu gosto de bandas de rock dos anos 60, dos anos 70. Eu cresci escutando Led Zeppelin, The Doors e por aí vai. Poucas pessoas gostam disso hoje, mas de repente milhares de pessoas na web se encontraram. E aí você vê os sites, os Facebooks de bandas de rock antigas, elas fazem um sucesso. E o que isso gera de repente? Tende a determinar que shows que devem vir para o Brasil. Hoje eu votei nas minhas bandas preferidas para vir no Rock in Rio do ano que vem, e até mesmo moda rock, né? Curiosamente, um dia eu estava no aeroporto daqui de São Paulo e vi uma moça mais nova, parecia uma modelo, com uma camisa de uma banda chamada Iron Maiden, vocês conhecem? Né? E a camisa era rosa. Eu fiquei imaginando os caras do Iron Maiden vendo uma camisa rosa. Geralmente são camisas pretas, né? E essa camisa era do segundo disco deles, que chama Killers, que tem uma caveira com um machado escorrendo sangue, e a camisa era rosa. Então o que acontece? Essa cultura rock, as pessoas dessa cultura geraram o quê? Uma marca de camisas rock cor-de-rosa, né? Então, isso está acontecendo muito fortemente e está impactando os negócios pequenos, médios e grandes. Empoderamento do jovem, tecnologia, novos padrões de consumo. Isso tudo, gente, faz com que a gente tenha que repensar, ressignificar o nosso modelo de negócio. Puxa, quanta coisa, né? A gente já falou muito sobre mudança hoje. E aí, o primeiro ponto, então, que eu trago para encerrando, que a gente tem que repensar o nosso negócio, que ele é muito comum na indústria da moda, na indústria criativa, e praticar muito a ideia não é só minha. A cada 10 pessoas que estão fazendo faculdade de design, de moda, que eu conheço, que eu converso, que a gente está nesse ramo, falam que o sonho dela, 9 dizem que o sonho dela é criar uma marca, né? Outras 8 é criar uma marca e uma loja de roupa super famosa, super transada, etc e tal. E outras 7, criar a marca, a loja, ser famosa no mundo todo
e ser um grande ativista e desfilar, etc. Esse é um sonho lindo, só que todo mundo tem esse sonho. É um sonho muito comum, é um sonho repetitivo. Eu não estou deixando que ninguém sonhe, mas que sonhe com novos sonhos e que divida esse sonho. Porque todo mundo acredita que pode fazer sozinho, né? Todo mundo acredita que a marca dele, que a ideia dele vai ser a melhor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que meus filhos, eu tenho 3, são os mais lindos da escola. E quando a professora fala que o meu filho é endiabrado, ele faz bagunça, eu falar o erro da professora, né? Ela tem que se adaptar ao meu filho. Não, gente, a ideia, ela não pode ser só minha. Ela tem que ser dividida, e ela tem que ser dividida com o consumidor. Então, qual o sonho que eu posso sonhar que seja diferente de todo mundo que está querendo sonhar o mesmo sonho? Então, eu venho aqui com algumas dicas, que é um caminho que a gente sempre segue com as organizações quando a gente fala de modelos de negócios inovadores. O primeiro, que está ali à esquerda de vocês, observação e leitura do mundo, que é isso do mundo que a gente falou aqui e que outros palestrantes me antecederam falando. De forma profunda, o que está acontecendo? Não é simplesmente a gente ler algumas coisas simples da web e achar que a gente está super informado, né? É uma pesquisa etnográfica mesmo, é profundidade, é entender para onde as coisas estão indo, quais são os padrões. Gente, não adianta mais eu comprar um super relatório de uma consultoria internacional, pegar e discutir com meus executivos, pôr na minha mesa. Isso vai durar 6 meses. Um palestrante que me antecedeu mostrou como as coisas estão variando com tanta velocidade, né? China, Coreia, outros países emergentes, empreendedores estão mudando com muita velocidade. Esse relatório vai durar 6 meses. Não que ele não seja importante, mas talvez ele não seja suficiente. Então observe o mundo, né? Converse com pessoas de diferentes perfis. A gente tem muito preconceito em conversar com quem é diferente da gente. Nós temos preconceito, apesar de falar que não existe preconceito em lugar nenhum do Brasil, etc. A gente tem preconceito. O jovem tem preconceito de falar com as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas têm preconceito de falar com o jovem, e por aí vai, o homem com a mulher. Nós somos preconceituosos. A gente tem que parar com isso e conseguir conversar com as pessoas. Defina seu público, então, a partir disso. Quem você quer atingir? Ou seja, como é que é o modelo que você vai atingir esse público? Definido ele, sinta o seu público. Olha que coisa, eu não estou pedindo para você estudar, sinta empatia. Foi fundado agora na Inglaterra, não na Europa, esqueci em qual país, na Inglaterra, o Museu da Empatia. Quando você entra, tem lá, calce meus sapatos e entre. Ou seja, faça empatia com o seu público e tente entender como que ele funciona, o que ele pensa, o que ele sente, quais são as dificuldades dele comprar, como é que ele compra, como é que ele vive, como é que é o dia a dia dele. Isso são informações valiosas para o seu modelo. Crie com o seu cliente um modelo. Paulo, mas isso é tão estranho, como é que eu vou criar com o meu cliente? Convide as pessoas que você acreditou que são seu público e que você detectou e faça hoje as jornadas de cocriação. Existem tantos métodos, existem tantos processos e essas pessoas vão ter todo interesse de contribuir. Empresas da área de beleza têm feito muito isso, a indústria automobilística tem feito isso, co-construído os seus produtos, seus modelos com o seu próprio cliente. Teste. Antes de você sair produzindo, criando escala, comprando máquinas, né? Confeccionando, faça testes, pilotos, coloque isso em lojas experimentais, coloque em pequenas quantidades no mercado e veja a reação. Volte com aquilo para a empresa e melhore, faça os ajustes e aí sim faça a implementação, faça o lançamento. Puxa, eu estou falando aqui, gente, de algo que esse mundo novo tem feito. Não fui eu que inventei isso. Se vocês olharem livros, a gente pode estar chamando isso aqui de método Lean Startup, a gente pode estar chamando isso aqui de Lean alguma coisa. O fato é que é possível, não é impossível. O fato é que esse é um caminho que outras indústrias estão usando, que indústrias menores estão usando, que as startups estão usando, que a gente pode criar áreas, segmentos, grupos na nossa empresa para fazer e testar. Porque cada um de nós está consumindo de uma forma diferente. A roupa que a gente usa, o carro que a gente usa, a comida que a gente come. Então, se a gente é assim, o nosso consumidor é assim. E as empresas que estão mais ganhando dinheiro, estão tendo crescimento absurdo hoje no mercado, têm seguido esse novo modelo mental de desenvolver seus produtos, seus processos a partir do cliente. O que eu quis dizer para vocês, então, é isso, gente. A gente precisa de um novo olhar, de ressignificar e redesenhar as empresas.
A gente está numa crise, tá? É uma crise econômica, uma crise política, uma crise de moral, uma crise de autoestima, mas a nossa principal crise é de um modelo. O nosso modelo industrial, o nosso modelo educacional, ele é linear, ele é produtizado, ele é fracionado, ele é dividido em departamentos, ele é totalmente horizontal, ele não permite erro, ele é hierárquico. Esse modelo no mundo que está em constante crise, ele não sobrevive. A crise é de modelo. Então, quando há retração, eu desligo as máquinas e mando os engenheiros e os trabalhadores embora. É claro, a crise existe sempre, em qualquer país do mundo. O Japão tem crise, os Estados Unidos teve crise. Então, se o meu modelo é baseado num modelo linear, eu não resistirei a nenhuma crise. Agora, se eu tenho um modelo flexível, circular, mais orgânico com o que está acontecendo, eu posso superar ou então eu posso ganhar muito dinheiro na crise. Muito obrigado, fica aberto as perguntas e a gente vai chamar os demais palestrantes. Obrigada, Paulo Renato. Pode ocupar um dos lugares, por gentileza, aqui no palco. Nós vamos então dar início ao país.